Você sente as pernas pesadas no fim do dia? Dormência ao se deitar? Cãibras que te acordam de madrugada? Isso pode parecer normal com a idade, mas é um sinal claro de que sua circulação nas pernas está comprometida. E hoje eu vou te mostrar os 7 hábitos que estão prejudicando sua saúde vascular sem você perceber. Fica comigo até o fim, porque o hábito número 6 é o mais perigoso de todos e quase ninguém fala dele. Mas antes, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo. Eu sou o doutor responsável pelo canal Saúde em Dia. E se você tem mais de 50 anos e quer proteger sua saúde, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar vídeos semanais com dicas práticas para viver com mais leveza, mobilidade e bem-estar. A má circulação é uma das causas ocultas de dores nas pernas, varizes, inchaços e até trombose. E o pior, os responsáveis por isso são comportamentos do dia a dia. Mas a partir de agora, você vai descobrir como evitar cada um deles. Aritinchitin, má circulação, não avisa com alarde. Ela começa em silêncio, com pequenas sensações, um formigamento, um leve inchaço, um cansaço nas panturrilhas. Foi exatamente assim com a dona Cida, de 62 anos. Ela achava que o desconforto nas pernas era só coisa da idade. Até que um dia acordou com uma dor insuportável e um lado da perna escurecido. O diagnóstico? Uma trombose venosa profunda. O sangue não estava fluindo como deveria. Isso acontece quando os vasos ficam sobrecarregados e o retorno venoso, aquele que leva o sangue de volta ao coração, começa a falhar. As veias dilatam, o sangue se acumula e os tecidos não recebem oxigênio suficiente. O resultado é dor, peso, dormência e risco real de complicações. Mas o mais assustador é que muitos desses quadros são causados por hábitos simples que parecem inofensivos. No próximo capítulo, você vai ver como o primeiro deles pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você me assiste. Passar horas sentado no sofá assistindo TV, costurando ou no celular. Ou então, passar o dia inteiro em pé, na mesma posição, como quem trabalha em balcão ou cozinha. Esses dois extremos têm algo em comum. Atrapalham diretamente o fluxo sanguíneo das pernas. Quando você fica muito tempo parado, sentado ou de pé, o sangue tem mais dificuldade para voltar das pernas até o coração. As veias, que já perdem elasticidade com a idade, ficam sobrecarregadas. E o resultado aparece em forma de inchaço, dor e até cãibras noturnas. A boa notícia? A solução é simples. A cada 40 minutos, levante-se, ande um pouco, movimente os pés como se estivesse pisando no ar. Se estiver em pé o tempo todo, faça pequenas flexões de joelho e gire os tornozelos. Seu corpo precisa de movimento para manter a circulação ativa. No próximo capítulo, vamos falar de um hábito que, por incrível que pareça, envolve exercício, mas pode estar prejudicando ainda mais suas pernas. Você já ouviu que fazer exercícios é ótimo para a circulação, certo? E é verdade. Mas o que muita gente com mais de 50 anos não sabe é que exagerar na dose ou praticar sem orientação pode ter o efeito oposto e agravar ainda mais os problemas circulatórios. Exercícios de impacto, como corrida em asfalto ou saltos, intensos, forçam demais as articulações e veias das pernas. Quando isso se repete sem o descanso necessário, o corpo não consegue recuperar e a circulação é afetada. A musculatura fica rígida, o sangue circula com mais dificuldade e podem surgir microvarizes, dores e sensação de queimação. E isso não quer dizer que você deve parar. Pelo contrário, o ideal é encontrar atividades de baixo impacto, como caminhada leve, bicicleta ergométrica ou hidroginástica, sempre com acompanhamento profissional. No próximo capítulo,
Vamos falar sobre um hábito alimentar muito comum que está sabotando sua circulação silenciosamente. O sal é um vilão discreto e perigoso quando falamos de circulação, principalmente nas pernas. O brasileiro consome, em média, o dobro do sal recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E o que isso tem a ver com suas pernas pesadas? Tudo. O excesso de sal provoca retenção de líquidos, aumenta a pressão nas veias e contribui diretamente para o inchaço nas extremidades, especialmente tornozelos e pés. Além disso, a sobrecarga de sódio dificulta a oxigenação adequada dos tecidos, o que pode causar dores, sensação de aperto nas pernas e até cãibras. A dona Lourdes, de 70 anos, cortou o sal e em uma semana notou os sapatos ficando mais folgados. Era o inchaço diminuindo. Experimente usar ervas aromáticas, limão, alho e cebola como temperos naturais. Seu paladar vai se adaptar e sua circulação vai agradecer. Mas se você acha que o açúcar está livre dessa lista, no próximo capítulo vai descobrir como ele também é um sabotador oculto da saúde vascular. Muita gente se preocupa com o açúcar apenas por causa da diabetes, mas a verdade é que o consumo excessivo de doces, refrigerantes e carboidratos refinados ataca diretamente a circulação. O açúcar em excesso inflama os vasos sanguíneos, deixa o sangue mais espesso e aumenta o risco de entupimentos. Essa inflamação constante prejudica o funcionamento das veias das pernas, favorecendo a formação de varizes e até de trombos. E isso vale até para quem não é diabético. O corpo, com o tempo, perde a capacidade de absorver a glicose corretamente e isso afeta o sistema circulatório como um todo. Sem contar o efeito no colesterol e na pressão arterial. A dica aqui é clara: reduza o consumo de açúcar e invista em frutas, aveia, castanhas e alimentos ricos em antioxidantes. Eles ajudam a limpar os vasos e melhoram a fluidez do sangue. No próximo capítulo, vamos abordar um hábito noturno que parece inofensivo, mas que tem causado danos profundos nas pernas de quem já passou dos 50. Você sabia que a posição em que você dorme pode afetar diretamente a saúde das suas pernas? Dormir com as pernas totalmente esticadas e imóveis durante muitas horas seguidas pode dificultar o retorno venoso, especialmente em pessoas com mais de 50 anos, que já têm a circulação naturalmente mais lenta. O sangue se acumula nas extremidades, principalmente nos tornozelos, e o fluxo de oxigênio fica comprometido. Isso explica por que tantas pessoas acordam com sensação de dormência, peso ou cãibras nas pernas. E tem mais. Quem dorme de barriga para cima com as pernas retas por longos períodos acaba comprimindo ainda mais as veias profundas. A solução? Coloque um travesseiro macio sob os joelhos ou eleve levemente os pés com uma almofada. Isso facilita o retorno do sangue ao coração e diminui o risco de varizes e inchaços. No próximo capítulo, você vai descobrir por que o hábito de cruzar as pernas, mesmo que por pouco tempo, pode estar fazendo um estrago silencioso na sua circulação. Cruzar as pernas é um gesto automático, elegante até. Mas para quem tem mais de 50 anos e quer cuidar da circulação, esse hábito aparentemente inofensivo é um verdadeiro sabotador. Ao cruzar as pernas, principalmente por longos períodos, você comprime as veias femorais, aquelas responsáveis por levar o sangue das pernas até o coração. Isso reduz o fluxo sanguíneo, favorece o acúmulo de sangue e sobrecarrega os vasos, aumentando o risco de varizes, formigamento e sensação de peso. Pessoas que já têm predisposição genética ou histórico de varizes devem evitar ao máximo essa posição. Mesmo que você não sinta nada agora, o dano pode estar se acumulando aos poucos. Tente manter os pés apoiados no chão, com os joelhos alinhados e, se possível, eleve os pés por alguns minutos ao longo do dia. No próximo capítulo, vamos falar de um comportamento emocional que afeta milhões de pessoas e que também sabota a saúde vascular.
O estresse. Você já percebeu como o corpo reage quando estamos estressados? O coração acelera, os músculos se contraem e os vasos sanguíneos se estreitam. Essa resposta natural é útil em situações de perigo. Mas, quando vivemos em estado constante de tensão, o sistema circulatório sofre as consequências. O estresse crônico libera hormônios como o cortisol e a adrenalina, que comprometem a flexibilidade das veias, dificultam o fluxo do sangue e aumentam a pressão arterial. Isso gera uma sobrecarga no sistema venoso das pernas, favorecendo o inchaço, as dores e a formação de varizes. Sem contar que o estresse também nos leva a hábitos ruins, como má alimentação, sedentarismo e noites mal dormidas. Criar rotinas de relaxamento, como meditação, caminhadas ao ar livre ou simplesmente respirar fundo por alguns minutos, pode transformar sua saúde vascular. E no próximo capítulo, você vai descobrir como o simples ato de beber água, ou a falta dele, impacta diretamente a circulação nas pernas. Se você costuma passar o dia todo sem lembrar de beber água, saiba que isso pode estar prejudicando, e muito, a circulação nas suas pernas. A hidratação adequada mantém o sangue mais fluido, facilitando seu transporte pelas veias e artérias. Quando o corpo está desidratado, o sangue se torna mais espesso e viscoso, dificultando seu trajeto, especialmente nas regiões mais distantes do coração, como os pés e tornozelos. O resultado? Veias sobrecarregadas, sensação de peso, inchaço e até risco de trombose em casos mais graves. Além disso, quem bebe pouca água também compromete o funcionamento dos rins, o que piora ainda mais a retenção de líquidos. A recomendação ideal é tomar pequenos goles de água ao longo do dia, mesmo sem sede. Uma garrafinha ao lado é um lembrete eficaz. No próximo capítulo, você vai entender por que permanecer muito tempo sentado, especialmente em viagens ou jornadas de trabalho longas, é um dos hábitos mais perigosos para a saúde das suas pernas. Imagine seu sangue tentando vencer a gravidade para subir das pernas até o coração, enquanto você permanece horas sentado, sem mover o corpo. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que trabalham em escritórios ou passam longos períodos assistindo TV. Após os 50 anos, o risco de desenvolver insuficiência venosa aumenta e o sedentarismo só agrava essa condição. Quando ficamos sentados por muito tempo, a circulação desacelera, as veias das pernas dilatam e o sangue começa a se acumular. Isso pode causar varizes, inchaços e até coágulos perigosos. Uma dica simples, mas poderosa. Levante-se a cada 30 ou 40 minutos. Movimente os tornozelos, alongue as panturrilhas e, se possível, dê uma pequena caminhada. Esses gestos ativam a bomba muscular das pernas e impulsionam o sangue de volta ao coração. No próximo capítulo, vamos revelar um erro muito comum na escolha das roupas que pode estar sabotando sua circulação sem que você perceba. Você sabia que aquele jeans justo ou a meia que aperta demais a panturrilha podem estar prejudicando a circulação nas suas pernas? Após os 50 anos, o sistema venoso já está mais sensível, e qualquer pressão excessiva nas áreas das pernas, tornozelos ou cintura pode dificultar o retorno venoso. Isso gera compressão nas veias superficiais e profundas, favorecendo o surgimento de varizes, dor, formigamento e até manchas na pele. Calçados também entram nessa conta. Sapatos muito apertados, duros ou de salto alto alteram a pisada e prejudicam a circulação plantar, comprometendo todo o fluxo do sangue na parte inferior do corpo. A dica é clara: opte por roupas confortáveis, com tecidos que respeitam a forma do seu corpo sem comprimir, e sapatos que ofereçam estabilidade e conforto. No próximo capítulo, vamos te apresentar um checklist visual
para identificar se algum desses hábitos já está afetando diretamente a sua circulação. Agora que você já conhece os principais hábitos que afetam a circulação nas pernas, é hora de observar os sinais que o seu corpo está dando. Preste atenção. Você sente peso nas pernas ao final do dia? Seus pés e tornozelos ficam frequentemente inchados? Já notou veias dilatadas, azuladas ou avermelhadas surgindo atrás dos joelhos? Sensações de formigamento ou dormência também. São alertas importantes. Outro indicativo é o aparecimento de manchas arroxeadas ou escurecidas na pele das pernas, que indicam má oxigenação dos tecidos. Criamos este checklist para que você observe. 1. Pernas cansadas mesmo após descanso. 2. Inchaço recorrente. 3. Cãibras noturnas. 4. Veias aparentes. E 5. Sensação de dormência. Se você respondeu sim a 2 ou mais desses pontos, é sinal de que seus hábitos precisam mudar agora. No próximo capítulo, você vai descobrir como melhorar sua circulação com pequenas mudanças diárias e sem precisar sair de casa. Melhorar a circulação nas pernas após os 50 anos não exige mudanças radicais. Com pequenas atitudes, incorporadas ao dia a dia, você pode transformar completamente sua saúde vascular. Comece com caminhadas leves de 20 a 30 minutos, ao menos 5 vezes por semana. Eleve as pernas ao final do dia por alguns minutos. Beba água regularmente e evite roupas apertadas. Faça alongamentos simples e respire profundamente para reduzir o estresse. Inclua alimentos ricos em ômega 3, vitamina C e flavonoides, como frutas cítricas, peixes e castanhas. Dormir com as pernas levemente elevadas também ajuda muito. Com consistência, esses hábitos ajudam a evitar varizes, dores e complicações futuras. Lembre-se, cuidar da circulação é cuidar da sua autonomia, da sua mobilidade e da sua liberdade, de ir e vir. No próximo e último capítulo, vamos fazer um fechamento poderoso e revelar um desafio especial para você aplicar tudo o que aprendeu e sentir a diferença em poucos dias. Parabéns por ter ficado até aqui. Agora que você já sabe o que está prejudicando sua circulação e como mudar isso, queremos te propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, elimine os maus hábitos que revelamos neste vídeo e adote pelo menos 3 dos bons hábitos que explicamos. Pode ser caminhar diariamente, manter-se hidratado ou dormir com as pernas elevadas. Registre como se sente ao longo da semana. Observe se suas pernas ficam menos cansadas, menos inchadas ou com menos dores. Depois, volte aqui e conte nos comentários qual foi o maior benefício que você sentiu. Deixe também de qual cidade você nos assiste. A sua participação ajuda outras pessoas. E se este vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa dessas informações. Nos vemos no próximo vídeo, com mais dicas de saúde para quem quer viver bem depois dos 50.